Fala galera, estamos de volta agora para a aula GeoB, aula 17, continuando globalização 2, então dando sequência ao nosso tema em que a gente abordou lá o regionalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, que vai se estender até 1991, quando a ex-União Soviética ela toma a decisão que realmente acabou as ex-repúblicas. Então se cria a SEI e com isso o mundo ele vai dar, digamos assim, uma guinada. Aquele mundo que a gente via, que a Europa era dividida em leste e oeste, tem uma expressão até que eu não usei com vocês, que é a cortina de ferro, aquele socialismo, comunismo, que até hoje tem custado por muitas pessoas, quando olham a palavra comunismo, socialismo, aquele antagonismo danado, enfim. Ficou, claro, essas raízes lá do passado, mas isso se rompeu, claro, isso se rompeu. A multipolaridade mundial, quando tu fala, a gente então está, anos 90. Então, dessa multipolaridade nós temos três atores que são importantes a gente destacar. O primeiro ator, é claro, que é os Estados Unidos, que se mantém como grande potência econômica até hoje. A União Europeia, que vai se consolidar em 1993 a partir da criação desse bloco, com o Tratado de Maastricht. Isso nós vamos falar com mais detalhes quando trabalhar a Europa, tá legal? Então, essa consolidação da União Europeia como uma área também de influência muito importante. E a terceira área de influência, o Japão. Tá legal? O Japão. Então aqui, professor, e cadê a China? Bom, aí a gente tem que compreender a questão da China, não é verdade? Então se a gente for colocar os recentes atores dessa multipolaridade, vai entrar a China. A China é um novo ator do século XXI. A China ela entra no mercado econômico em 1980. Então na década de 80 é que ela começa a mostrar sua expansão econômica. Nos anos 90 começa já a ter um destaque e no século XXI ela entra já como uma das grandes potências econômicas globais. Tá legal? E aí aqui eu acrescento, isso anos 90. Anos 90. Século XXI. Aí esse é o protagonista. A China. Beleza? Que vai puxar um grupo de países emergentes, porque a China é um país emergente, diferente de Japão, União Europeia e Estados Unidos, que são países desenvolvidos, de acordo com os relatórios da ONU, que o PNUD, que na verdade é o IDH, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, relata a classificação dos países desenvolvidos, e a China ainda como um emergente, apesar de ser toda esta potência econômica. Beleza, galera? Bom, então, dando sequência aqui, vou mostrar aqui uma imagem. O que na verdade está acontecendo ali, galera, foi isso com o mundo, Nós temos então essa multipolaridade mundial, nós vamos ter dentro dessa multipolaridade, destacando, galera, na bipolaridade era muito comum três termos serem usados. Como existia o mundo capitalista e socialista, era muito comum a gente chamar primeiro mundo e segundo mundo. Tá legal? Quem não era primeiro mundo nem segundo mundo, era terceiro mundo, que era a pobreza, que era o caso do Brasil. Então essa expressão terceiro mundista, ela já caiu em moda, tá legal? Desde os anos 90. Desde os anos 90. Por quê? Porque o mundo deixa de ser bipolar, ele passa a se tornar multipolar. Então, dentro de uma ótica regionalismo, dentro de um regionalismo, as potências são potências econômicas.
que vale agora está aqui, galera. Se antes era ser potência bélica, agora é ser potência econômica. Então, por isso que a China entra no século XXI. Então, essas são as 4 grandes áreas, né, de influência econômica do mundo atual. Beleza? Bom, e essas potências econômicas é que vão ditar as regras do jogo no novo regionalismo. E aí a gente vai passar a usar, né, o termo norte desenvolvido. Claro que esse norte não é norte na linha do Equador, é um norte que vai buscar, né, os países desenvolvidos, mas é claro que sempre é bom entender que a maioria dos países pobres estão localizados no hemisfério sul, excetuando-se a Austrália e a Nova Zelândia, que vão fazer parte do norte. Então vamos dar exemplos aqui, ó. A Austrália e a Nova Zelândia fazem parte do norte desenvolvido, mas ficam no hemisfério sul, beleza? O norte da África, ali, ó, Líbia, Egito, Marrocos, fazem parte do hemisfério norte, mas fazem parte do sul subdesenvolvido. Tá legal? Então nós temos o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Querendo fazer uma análise com mais detalhes e precisão, a gente já fez isso em aulas anteriores, lá no começo do ano, quando a gente analisou o quê? O Índice de Desenvolvimento Humano, que é elaborado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tá legal, galera? Bom, então esse momento da economia global, que falou em globalização, que falou em aldeia global, um mundo para todos, foi uma grande falácia, né? Mais uma falácia da humanidade, porque na verdade essa globalização é uma globalização que ela não é para todos. É uma globalização para aquelas que têm acesso aos bens de consumo, que somos nós, no caso, né? É claro, né? Que vamos ter direito a ir e vir desde que tenhamos dinheiro. Beleza, galera? Agora, nem com dinheiro, nem com dinheiro, ficar dentro de casa, né? Então, mas é importante a gente dar esse destaque. E por isso que vão vir os grandes críticos. E o maior crítico da globalização no Brasil, sem dúvida nenhuma, foi Milton Santos. O Milton Santos é um crítico da sua própria classe. É claro que ele, no passado, era pobre, nordestino e baiano. Então ele dizia, sofria com tudo quanto é tipo de preconceito. Eu era pobre, negro e baiano. Tá legal? Então todas as formas de preconceito. E ele se tornou esse grande geógrafo porque ele achou muito interessante o que ele fazia, que era a mobilidade do nordestino migrando, né, para o sudeste do Brasil. E ele mesmo tece críticas à sua própria classe, que é a nossa classe, da maioria, que é a classe média. A classe média não quer direitos. Ela quer privilégios. Custa o direito, os direitos de quem custar. Tá legal? Então, se a gente for fazer uma reflexão, nós temos um poder de consumo que a gente acaba abafando o direito das pessoas mais humildes, não é verdade? Que não tem o direito de estar numa universidade, que não tem direito de estar ter um plano de saúde, enfim, os vários direitos que nós temos pela nossa questão financeira. E é claro, é uma crítica, claro, do Milton Santos, é sempre importante a gente dar esse destaque. E por isso que ele afirma o seguinte, galera, ó, né? Qual é o grande medo das sociedades privilegiadas? E ele diz aqui, ó, existem apenas 2 classes sociais. As do que não come e as dos que não dormem. Nós, com medo da revolução dos que não comem. Forte isso aí, né, galera? Então, para mostrar que é claro, né? A falta de sapiência do mundo talvez levem a eles não promover essa revolução, que senão ela facilmente aconteceria. Beleza, galera? Mas é uma crítica a esse modelo que o Milton Santos, que foi o pai da geografia no Brasil, que tem que ser sempre citado, né? Sempre escutado, que eu sempre destaco para vocês. Assistam lá o outro lado da globalização de Milton Santos, um tema maravilhoso, né? Qualquer canal de YouTube aí vai mostrar o documentário dele, que vai te dar uma bela, né? Vou colocar aqui, não custa, né?
Milton Santos. Tá legal? Um documentário que vai falar dos problemas, né? Que promoveu a globalização com a sua expansão, com a expansão do capitalismo global. Beleza, galera? Antes de eu falar, né, sobre essa questão, então quando tu coloca a palavra aqui, ó, globalização, você vai lembrar de alguns atores. Ó, neoliberalismo, as ideias neoliberais, a expansão das multinacionais, expansão das multinacionais, formação de blocos econômicos, já vamos falar mais sobre isso. E aqui, né, um elemento importantíssimo que é o avanço da tecnologia. Eu costumo muito falar para vocês, quando eu trabalho a terceira revolução industrial, galera, né, que o modelo just in time, o toyotismo, ele vai ser aplicado no mundo a partir dos anos 80, porque vai ser a necessidade. Você está expandindo multinacionais no mundo inteiro, e aí é claro que as indústrias vão se reorganizar. O modelo fordista vai falir, né? Vai acabar o modelo fordista, é um modelo que já superado em termos de competitividade para o mundo de hoje. Então o mundo global exige, né, que além do avanço tecnológico, né, se mude os sistemas de produção. Foi isso que aconteceu com o mundo, isso acontece com o Brasil, tá legal? Enfim, é o neoliberalismo, que é uma forma de facilitar a expansão do capital, por isso que aqui no Brasil, né, vai se criar, né, o que nós chamamos de, não no Brasil, perdão, na América Latina, consenso de Washington, de 1989, olha só o ano que a gente está, 1989. Isso eu comento com vocês quando eu trabalho em indústria, galera. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor vai ser eleito em 1989. Claro que ele vai abraçar a cartilha do consenso de Washington. Então é uma cartilha para a América Latina. Que tem a ver com o quê? Com privatizações, com expansão do capital. Olha um elemento importante para a nossa economia, ó. Estabilidade monetária. Lembrando, né, galera, o consenso de Washington, ele está diretamente ligado aos neoliberais que se reuniram em Washington, os mais renomados neoliberais que se reuniram em Washington para decidir a cartilha desse consenso. Então aqui o Washington, neoliberalismo. Perfeito, galera. Então foi isso que aconteceu, né? Na verdade, o consenso de Washington foi a cartilha encomendada pelos neoliberais na época. Bom, turma, esse mundo então ele começa a se preparar para essa ótica global. Então é muito importante a gente estabelecer que foram criados vários blocos econômicos, né, no mundo inteiro. E é importante a gente dar uma destacada aqui no seguinte, né? Nós temos vários avanços em termos de blocos econômicos, tá legal? Então aqui cabe colocar algumas expressões que são usuais aí nos vestibulares, como por exemplo, ó, etapas de formação de um bloco econômico. Então etapas, essa aqui é a primeira etapa, beleza? Tem países que se reuniram só para essa primeira etapa e não saíram dessa etapa. A exemplo do antigo NAFTA, que hoje é USMICA,
Já falo melhor sobre essa mudança aí, tá legal? Que é o México, o Canadá e os Estados Unidos, que na verdade eliminam apenas gradativamente as barreiras tarifárias entre os produtos e mercadorias, tá legal? Estimular trocas comerciais. É o caso NAFTA, que eles falam da PEC também. A PEC, para quem não sabe, é uma cooperação econômica Ásia-Pacífico. É um grande bloco que envolve dezenas de países no Oceano Pacífico, que pegam países asiáticos e países americanos, como Chile, como México, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, China, Japão, entre outros. Tá legal, galera? Também com essa mesma finalidade, somente na primeira etapa. O negócio aí é meramente econômico, não tem nenhuma finalidade social. Quando você pega a segunda parte, união aduaneira, também é uma questão econômica. União aduaneira é você incluir aqueles países que estão incluídos dentro de um bloco, como no caso o Brasil, Argentina, México, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Quando comprarmos um produto alemão ou um produto de um outro país, eles sofreram uma tarifação no Brasil. Vamos supor que essa tarifação é 10%, ela tem que ser 10% em todos os outros países. Isso se chama união aduaneira. Aduana é a área de entrada e saída de produtos, exportação e importação, áreas portuárias. Tá legal, galera? Então isso é uma união aduaneira. Também chama de TEC, ó, tarifa externa comum. TEC, tarifa externa comum. Tá legal? Beleza? Exemplo. Então, se deu aqui o Mercosul como exemplo. Outro momento, né, que é o mercado comum. Tanto é que o nosso bloco é chamado Mercosul, Mercado Comum do Sul. A União Europeia também tem esse avanço de livre circulação de pessoas. Além do livre comércio de mercadorias e serviços, também estabelece a livre circulação de capitais, investimentos e de pessoas, trabalhadores. Tá legal? Você não vê empecilhos para brasileiros, paraguaios e uruguaios se deslocarem. Claro, não é tão tranquilo quanto na União Europeia, porque lá na União Europeia já há um avanço maior, que é a consolidação, né, do Acordo de Schengen, que dá a livre circulação de pessoas. Também eu quero dizer para vocês que eu vou falar com mais detalhes quando eu falar de Europa. Nós vamos ter aulas de Europa, então não se preocupem. Tá bom, galera? Bom, e agora? Só existe um bloco econômico no mundo. Então aqui, é claro, o exemplo é o Mercosul e a União Europeia. Agora só existe um bloco econômico no mundo que se consolidou praticamente em todas as etapas. Porque ela tem a União Econômica e Monetária, que significa dizer o quê? A União Europeia ela tem uma moeda única e a União Europeia tem um Banco Central único. É o estágio mais completo de integração entre os países membros. Os países adotam as mesmas políticas econômicas, a mesma moeda e criam um Banco Central único. É o caso da União Europeia, que criou o Banco Central em Frankfurt, na Alemanha, e tem a sua moeda, o chamado euro, né? O famoso euro, que foi criado lá no começo do século XXI. Tá bom, galera? Então isso aqui é muito importante, né? A gente compreender essas etapas de expansão, né? E de estágios, na verdade, né? Que completam os blocos econômicos, no caso o mais completo deles, sem dúvida nenhuma, a União Europeia. Perfeito, galera? Avançando mais um pouquinho aqui, né? Hoje a União Europeia, para que vocês tenham uma ideia, né? Já se consolidou, inclusive, né? Como um país, ou melhor, como um bloco, que possui 28 países membros. Então vamos dar aqui o exemplo de blocos econômicos, né? De blocos econômicos. Então nós temos a União Europeia, o mais avançado, e é claro, com seus vários problemas, principalmente pertinentes ao que aconteceu no começo desse ano, que a gente vai fazer essa abordagem também em aulas futuras, tá legal? Na abordagem do Brexit, que foi a saída, né, do Reino Unido da União Europeia. Nós vamos fazer bem essa abordagem, porque o Reino Unido ele encontra-se numa transição de saída, tá legal? Que já foi aprovado, mas que agora tem uma transição para resolver as questões econômicas e sociais, até porque, né, o Reino Unido estava dentro de um bloco extremamente amplo e complexo. Então você não saiu de um divórcio qualquer, você não saiu de um casamento qualquer, né? Você saiu de um casamento por um divórcio que requer questões extremamente amplas.
Beleza, galera? Bom, mas a União Europeia é o mais avançado. Então, entre eles aqui nós temos, né, ó, o Mercosul. O Mercosul, então vamos falar um pouquinho do Mercosul. Mercosul. O Mercosul, galera, né, ele é de 1991, a partir de um tratado chamado Tratado de Assunção. Beleza? Então, 1991. Então, para que vocês entendam um pouquinho, vocês estão observando aí o destaque que eu dei ao Mercosul. Hoje, né? Então, ó, hoje nós temos o seguinte, ó. Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. E aqui um destaque que não é positivo, é negativo, né? Que é a Venezuela, que está em destaque aqui em vermelho. Então, está aqui, ó. Então, a Venezuela. Eu vou colocar em corzinha vermelha, entenderam o vermelho? Venezuela, ela foi afastada em 2016. Tá legal? E foi afastada por quê, ó? Porque segundo práticas antidemocráticas. E isso não sou eu que estou afirmando. Quem gosta e quem não gosta da Venezuela, quem afirmou foi os presidentes de todos os países membros aqui. Tá legal? Então, de Maurício Macri na Argentina, Temer no Brasil, tá legal? Todos os presidenciáveis, Cartes, tá legal? Todos os presidentes votaram a favor de práticas antidemocráticas que afastam Nicolás Maduro do Mercosul. O Mercosul que tinha a Venezuela desde 2012, então é importante a gente dar esse destaque, ó. Lá no início do Tratado de Assunção, assinaram aqui esses quatro, e são esses quatro que se mantêm. Em 2012 a Venezuela entra, ou seja, 13, 14, 15 e 16, não durou 4 anos, ela foi afastada por práticas antidemocráticas. Claro que essa palavra antidemocrática é uma coisa que a gente tem que lembrar qual é o momento que nós vivíamos em 2016, com presidentes Temer, de direita, Maurício Macri, neoliberal, inclusive, também Temer, neoliberal, Paraguai, Cartes, neoliberal, nós tínhamos um socialista no Uruguai, que perdeu a eleição, inclusive, né? Agora a direita está no poder no Uruguai, mas que mesmo assim foi favorável ao afastamento da Venezuela do bloco. Tá legal, galera? Então, lembrando que tinha que ser 4-0 a votação para afastar. Não pode ter nenhum voto contrário. Foi o que aconteceu. Beleza? Bom, do outro lado nós temos aqui, galera, um bloco mais novo, né? Nós temos a Aliança do Pacífico. Aliança do Pacífico, um bloco muito jovem de 2012, beleza? Um bloco formado aí, ó, por um país que fazia parte do NAFTA, agora do USMCA, que é o México. Então nós temos o México, e de países que faziam parte de um pacto chamado Pacto Andino, que está muito fragilizado, tá legal? Que é representado por México, e depois nós temos Peru. Então, para quem não entendeu, o Pacto Andino era um bloco econômico. Não vamos dizer que não é, ainda é, mas extremamente fragilizado. Tá legal? Então, México, Peru, Chile, Colômbia e Costa Rica. Beleza? São países que têm um cunho bastante neoliberal. Então, todas as políticas aqui, ó, hoje, né, migram muito mais para um lado neoliberal, que significa dizer que estão muito mais do lado e apoiado pelos Estados Unidos. O Mercosul já rivalizou com a Aliança do Pacífico lá em 2012, quando foi criado. Muitos falavam que a Aliança do Pacífico foi criada para rivalizar com o Mercosul.
Hoje podemos dizer que eles estão bem próximos, até porque a política dos Estados Unidos perante a América Latina vem sendo uma política protecionista, como vem sendo uma política protecionista no mundo inteiro. Tá legal? Olha essa briga Estados Unidos aí, Trump e Xi Jinping no mercado internacional. Tá legal? Então, galera, é importante a gente dar um destaque que 2012 ela surge como uma área neoliberal de interesse dos Estados Unidos, porque em 2012 nós tínhamos o Mercosul que estava muito mais ligado aos interesses dos BRICS, da China em especial, que era o Brasil da Dilma Rousseff, a Cristina Kirchner na Argentina, tá legal? O Pepe Mujica no Uruguai, tá legal? Então quer dizer que era um alinhamento muito mais com os ideais mais da esquerda. E é claro, a China é comunista. Mas o tempo passou, hoje esse Mercosul e a Aliança do Pacífico estão muito mais se aproximando. Teve até uma conferência em Cancún que uniu os dois blocos, que representam 90% de toda a economia latino-americana. Tá legal? Para meio que dizer assim, ó, se o Trump não quer, nós nos unimos. Beleza? Bom, mais importante ressaltar esse bloco que surgiu aí recentemente. Finalizando aí a questão dos blocos econômicos, nós temos então a grande mudança dos Estados Unidos. Então, ó, em dezembro de 2018, uma mudança de NAFTA para USMCA. Digamos, né? Então, USMCA, Estados Unidos, México e Canadá. Ou seja, tanto o governo mexicano como o canadense entenderam, nós vamos perder, mas mais vale perder menos do que perder tudo. Ou seja, Trump aceita negociar a USMCA promovendo certos protecionismos que não levem à evasão de indústrias americanas para o México e para o Canadá. Tá legal? Então essa é a ótica da política Trump, trazer a indústria americana para os Estados Unidos. Então podemos dizer que a USMCA vai ter uma tendência de um maior protecionismo. Isso é uma política do Donald Trump, diferente do NAFTA, onde as indústrias americanas invadiram, por exemplo, o México, que nós conhecemos como indústrias maquiladoras. Beleza? Então, sai USMCA e entra... Opa, que ainda está ali o acordo fechado em 2018, eu coloquei a data aqui para vocês, coloquei, né? 2018. Então, sai USMCA, né? Ou melhor, entra a USMCA, perdão galera, né? E sai o NAFTA. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, galera, né? Vamos trabalhar a questão do BRICS. Beleza? Então, você sabe que a China entra como poderosa potência econômica lá no começo do século XXI. E foi exatamente aí que surge essa expressão. Primeiro, ó, quando você usa essa expressão, BRICS, não é um bloco econômico. Perfeito? Não é bloco econômico. Então você tem que lembrar que está errado afirmar que é um bloco econômico. Ele não tem nenhum estágio daqueles que a gente mostrou para vocês. Nem mesmo, né, eliminação de tarifas. Não tem esses acordos. Então não é um bloco econômico. Então qual é a finalidade? A finalidade, ó. Primeiro, esses são aqueles que são os países que têm grande poder econômico e são emergentes. No início do século XXI, em 2001, então, ó, finalidade: ampliar suas ações
políticas e econômicas no mundo. E a gente vai perceber muito forte a presença de um Vladimir Putin na geopolítica internacional, a presença forte da China na economia global e política também, né? E cada vez mais a Índia presente, aí já a quinta economia do mundo, e o Brasil com todas essas dificuldades, mas é claro, é um país ímpar em natureza, com todas as coisas erradas que estão acontecendo, o Brasil vai, muito provavelmente, terminar o ano positivamente na questão do agronegócio, porque o Brasil é um país ímpar em produzir alimentos, por exemplo, tá legal? Entre outros recursos naturais. Então, sem dúvida nenhuma, né, é importante a gente ressaltar, ó, que em 2030, serão mais poderosos economicamente que o G7. Então pense nisso, galera. Muito provavelmente Brasil, Rússia, Índia e China. Deixa eu só fazer uma colocação rapidinha. Esses quatro aqui surgiram, era BRIC 2001. E em 2011 a África do Sul entra. Digamos assim, a África do Sul é o patinho feio da economia dos 5, tá? Tá legal, galera? Por quê? Ó? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A China é a segunda economia do mundo, a Índia é a quinta economia do mundo, a Rússia deve estar em oitava aproximadamente, o Brasil é a nona economia do mundo. A África do Sul deve aparecer lá embaixo, 18ª, 19ª economia do mundo, mais ou menos. Então quer dizer que ainda economicamente ela destoa um pouco desses quatro, mas também faz parte. Quando botar o S é BRICS, tá legal? Beleza, galera? Então, esses G7, na verdade, são as 7 potências econômicas do mundo. Estados Unidos e Canadá na América, na Europa, a Alemanha, Inglaterra, França e Itália, e na Ásia, o Japão. Ou seja, em 2030, muito provável, né, que esses 5 países terão uma economia maior do que a do G7. Tá legal, galera? Meu tempo já chegou, né? Valeu, galera! Então, vamos ter muito mais aulas sobre globalização daqui para frente, trabalhando agora com mais especificidades dos continentes. Semana que vem eu volto para trabalhar Europa com vocês. Valeu, Vinagrada! Hoje, globalização 2. Abraço para vocês, sucesso e, se puder, fica em casa.